perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você está entendendo, irmão, uma coisa aqui bem interessante? Se você não entender a profundidade devastadora, arrasadora, amaldiçoadora, desgraçada do pecado sobre sua vida, você nunca vai entender a graça. Porque primeiro você tem que entender todo o mal que o pecado faz ao ser humano. Olha o que ele diz aqui: um homem tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro devia 50. Veja que Jesus está usando uma linguagem financeira para fazer uma relação ao pecado. Ele está dizendo que uns devem mais e outros devem menos. Mas é a sensação. É a sensação de dívida. E ele diz o seguinte, que ele perdoou os 2. Aí a pergunta de Jesus para Simão é: qual dos 2 amará mais aquele que perdoou? E Simão vai fazer uma conclusão óbvia: o que devia mais vai ficar muito mais grato. E ele disse: é por isso que essa mulher faz o que faz, Simão, porque ela muito foi perdoada. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo? Se a pessoa não perceber a profundidade do pecado na sua vida, a sua própria maldição e condenação, ele nunca vai valorizar o que Cristo fez na cruz. Nunca vai. Eu sempre digo às pessoas: a sua relação com Deus não pode ser baseada na vida de ninguém. Por quê, irmãos? Porque umas pessoas têm um sentimento de dívida muito maior para com Deus do que outras. Tem pessoas que se acham boas, tem pessoas que se acham justas, tem pessoas que se acham inocentes, tem pessoas que se acham ótimas. Então não siga esse tipo de pessoa, porque o seu envolvimento com Cristo vai ser parcial e muito fraco. Agora, quando a pessoa entende que é pecador, entende o tanto que precisa de Deus, entende que o perdão de Deus foi imenso na sua vida, o seu amor para com Deus vai ser maior. A sensação de pecado, quanto maior a sensação do perdão e da graça de Deus sobre a vida, essa pessoa vai querer servir a Deus muito mais. Às vezes a pessoa ela tem uma relação de vida em que ela foi por caminhos escuros, desceu os degraus da degradação humana, muito mais do que outro, e quando ele é trazido à tona, quando ele é trazido para a luz de Cristo, ele vai se sentir muito grato. De maneira que às vezes uma pessoa, e aqui está o exemplo, o texto diz que ela era uma pecadora, era uma mulher indigna, e quando essa mulher se sente perdoada, quando ela entende que Jesus a amava e lhe dava uma oportunidade, irmãos, ela foi para cima. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar, ela não está preocupada com o que as pessoas vão achar, ela não está preocupada com o julgamento da sociedade. O que ela quer é servir a Cristo. Essa mulher foi censurada pelos discípulos, irmãos. Aqueles que seriam posteriormente os apóstolos, acharam que o que ela estava fazendo era uma coisa desnecessária. E Jesus disse: deixe, ela está me preparando para a minha morte. E eu vos digo que essa história dela vai ser contada em todos os lugares que esse evangelho for pregado. A história dessa mulher foi contada. Lucas fala sobre ela, Mateus fala sobre ela, João fala sobre ela. A história dessa mulher vai ser contada. Porque entende, irmãos, não é uma questão de que se eu posso ou se eu não posso. Servir a Cristo não é uma questão, eu quero ou eu não quero. Servir a Cristo é uma questão, irmão, de eu entender que eu tenho necessidade.
Enquanto a pessoa não entende que Jesus é uma necessidade fundamental na sua vida, ele vai se sentir como aquele que foi pouco perdoado. Não, eu não tenho tanto a fazer porque eu já era bom, né? Eu não bebia, não fumava, não roubava, não matava, não falava mal da vida de ninguém. Eu era quase um crente. E totalmente condenado. Era quase crente, totalmente condenado. Irmão, não existe um homem justo aos olhos de Deus. Todos nós somos carentes da graça. E feliz daquele que entende isso, irmãos. Porque embora ele atinja, quem sabe, os altos degraus da piedade, da ética, da moral, do conhecimento bíblico-teológico, ele sempre vai fazer como aquele publicano. Ele vai olhar para baixo, bater no peito e dizer: Senhor, sê propício a mim, miserável pecador. Porque ele vai entender sempre que Cristo na sua vida é graça. Você não merece, você não é digno, você não devia estar aqui. Eu e você deveríamos ir para o inferno. Mas se nós estamos caminhando para o céu, é porque Deus graciosamente decidiu mudar a nossa vida e mudar a nossa sorte. Aleluia, aleluia. Então nós glorificamos a Deus por isso. E nós temos que entender isso para que nós possamos servir a Cristo como essa mulher, de maneira plena, sem reservas. Sem reservas. Esse sentimento de gratidão, esse constrangimento. Paulo fala sobre isso, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não